Bem-vindo ao Vozes de Marketing, videocast do Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Hoje com uma convidada muito especial, Bruna Lopes, gerente de comunicação e marketing do Banco Mercantil. Bem-vindo. Obrigada, muito prazer estar aqui. Vozes do Marketing conta com o apoio da Prime, que é o braço das universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou o Matthew Shirts, diretor do World Observatory. Bruna, conta pra gente como é que você se tornou gerente de comunicação e marketing do Banco Mercantil. Bom, até chegar aqui foi uma longa caminhada, né? Eu tenho mais de 25 anos de carreira, fiquei 15 anos trabalhando em agências de publicidade, na área de atendimento. Então, ali a pessoa que entende qual é o problema do cliente e consegue trabalhar com a equipe de criação, de mídia, sobre as melhores soluções. Trabalhei nessa época muito com varejo, que foi uma super escola, né? Assim, dá para aprender muito com causa da agilidade, a questão ali da concorrência. Depois enveredei para um setor de cultura. Trabalhei com branding do Inhotim, o Instituto de Arte Contemporânea. Fiz todo... Eu vi isso. Como aconteceu isso? Conta para mim, por favor. Eu comecei a trabalhar com o trabalho... Né, a gente precisava fazer o trabalho de branding mudando CACI, que era Centro de Arte Contemporânea Inhotim, para Inhotim. Tá. Porque um lugar daquela magnitude, não sei se você teve o prazer de já visitar... Não, infelizmente, mas eu sei muito, todo mundo já me falou que eu tenho que ir lá, que é um absurdo eu não ir lá. Exatamente. E lá não é um museu normal, é um museu a céu aberto. Sim. Então, o nome CACI não condizia com aquilo. Então, a gente fizemos todo esse trabalho, e eu fiquei trabalhando com a área de comunicação deles durante 10 anos. 8 anos cuidando, enquanto eu ainda era agência, era uma agência chamada Filadélfia. E depois, quando eu decidi sair da Filadélfia, eu fui para dentro do Inhotim. Sim. E fiquei cuidando de toda a estrutura lá de design, tinha um estúdio de design lá dentro, toda a parte de visitas, o hotel que começou a ser criado naquela época, e fiquei com eles durante 10 anos. E aí me deu um tique de eu preciso trocar um pouquinho essa história, vou dar uma descansada. E aí parei para poder dar uma repensada ali na carreira, que estava indo muito bem, mas estava muito... A vida do marketing, ela é uma vida mais extenuante, assim, né? Muito agitada, né? Conta pra gente isso, porque esse podcast vai muito para os alunos da SPM. Então não posso assustar ninguém. Não, eu acho que você não assusta eles, mas conta um pouco. Na verdade, é porque, no caso do Inhotim especificamente, tanto o varejo quanto o Inhotim tinha uma questão de ser 24/7. Então, o parque funcionava final de semana, tinham muitas atividades, então tinham shows no parque, tinham as inaugurações, era muita demanda. E eu era responsável por todas essas demandas, era atendimento dentro da agência responsável por isso, e eu me dedicava muito, até pelo amor que eu tenho por aquele projeto. Então, as demandas eram realmente numerosas. E você é mineira? Sou mineira, de BH. De BH? Você tá bom. E aí, eu acho que teve um momento que eu acho que é até importante, assim, para as pessoas pensarem sobre isso, porque a carreira vai levando a gente, e em alguns momentos você precisa fazer algumas escolhas. E naquele momento a minha escolha foi, não quero, né, assim, trabalhar com tanta dedicação, vamos dizer, mas estou falando de horas mesmo. É um trabalho muito bacana, que eu gostava muito de fazer, mas tinha final de semana e tudo mais. Então eu falei, vou dar uma paradinha. Conversei muito isso com eles também, assim, e a gente fez um processo de transição. E aí foi quando surgiu a oportunidade, eu fui chamada para ir para um banco, que no caso era o Santander. Sim. Lá em Belo Horizonte tinha uma unidade de negócios de consignado, então chamava Olé Consignado, e eu fui para fazer a transição do nome Bom Sucesso Consignado para Olé Consignado. Então, pela segunda vez, eu estava fazendo de novo um trabalho de branding, né, para construir essa marca num segmento que é muito específico e para mim era novo, que era um segmento de crédito consignado. O que é crédito consignado? Crédito consignado é o dinheiro, um empréstimo que o servidor pode fazer com desconto
desconto direto na folha de pagamento dele. Tá, perfeito. Então, isso é feito para aposentado e para servidores do Estado, da Prefeitura. Então, e para mim aquilo era uma novidade, porque eu nem sabia o que era aquilo, estava trabalhando com cultura até então. Sim. E aí caí ali num banco, né, numa organização completamente diferente, cheio de governança. Que é gigante, que eu conheço. Gigante. Santander eu já visitei, tive o prazer. Sim. É incrível. Incrível, com estruturas muito robustas, Sim. né? Então, para quem trabalhava numa área de cultura, em que as coisas são mais soltas, com menos governança, sim, ali a gente começava num processo um pouquinho mais estruturado e foi um super aprendizado para mim. Sim. Então, aprender, inclusive, como que a comunicação se coloca nesse papel de propulsor de negócio, como é que a gente faz as questões... ali eu estava tratando de comunicação interna, mas também de comunicação com o cliente, de comunicação com os correspondentes, que era quem vendia os nossos produtos. Então, aprender essa dinâmica de novo, então já tinha passado por agência, já tinha passado por um instituto cultural e aprender isso numa empresa tão robusta foi um super aprendizado, assim. Sim, então, foram 5 anos que eu fiquei lá. E o clima de um instituto cultural mudou muito para o banco? Ah, muda. Muda. Eu acho que as pessoas... E eu vou te falar que não é nem uma questão de melhor ou pior, é porque as pessoas são mais sérias, vamos dizer assim, tem mais estrutura, tem mais hierarquia. Aqueles artistas lá no IoT. Né? Exatamente. Lá era tudo muito solto, as coisas eram feitas de forma mais compartilhada. E numa estrutura, né? Como toda empresa, tem uma questão da hierarquia, dos processos. Isso realmente foi super aprendizado. Porque em agência de publicidade, geralmente também não tem isso. É mais para os artistas. Também está mais para os artistas. No instituto também está mais para os artistas. E ali, quando eu cheguei numa empresa, realmente eu vi... Mas você sabe que eu me identifiquei mais? Sei. Por quê? Conta para mim. Porque eu sou uma pessoa do método, assim, eu acho que para a gente fazer as coisas, a gente precisa de processos e métodos. Sim. E aí eu sentia que na empresa isso fluía de uma forma melhor. Então, deu super certo na agência, deu super certo no Inhotim, mas no Santander, né, que foi a primeira empresa que eu fiquei mais tempo, eu percebia que isso eram necessários, então processos necessários para que as coisas saíssem da melhor maneira. Então, acho que por isso que eu me identifiquei, assim, eu sou uma pessoa mais dos processos. Sim. E como chegou no Banco Mercantil? Bom, aí você já tinha experiência de banco. Isso. E foi, inclusive, uma oportunidade, assim. O Santander, eu fiquei lá 5 anos, e quando estava completando 5 anos, a gente estava passando por uma mudança estrutural, e surgiu a oportunidade de ir né, fui convidada para ir para o Banco Mercantil. Sim. O banco estava começando o processo de transformação, eu vou fazer 5 anos agora, então tem 5 anos que eu estou lá, e ele estava começando o processo de transformação com a chegada do Gustavo Araújo, que é o nosso atual CEO, ele tinha acabado de assumir, e ele estava querendo fazer esse trabalho, que hoje está muito claro, que é o posicionamento para o público 50+, aquilo estava começando naquele momento. Né? Ele estava fazendo umas mudanças, na verdade ele já tinha percebido que o banco tinha essa vocação, mas isso não estava escrito em lugar nenhum, isso não estava publicizado para ninguém. Então, o Gustavo me convidou para assumir essa transformação do ponto de vista de comunicação. Sim. E eu cheguei, né, já tinha uma equipe lá estruturada, e o meu trabalho foi como que a gente dá visibilidade para isso, como que a gente demarca esse território, que era um território que não era explorado por ninguém. Sim. Se a gente for pensar bem, por poucas empresas, independente do segmento. Você não tem muitas empresas, né, de segmentos, seja qual for, que determinam, o meu público é o público 50+. Não, isso é uma novidade. É uma novidade. Antigamente a gente tentava mentir a idade. Hoje as pessoas falam sobre isso, hoje é o assunto mais falado, a longevidade está na pauta. Sim, né? Sim. E o Gustavo... E mudou, mas é recente. É muito recente. Isso. É muito recente. E o Gustavo teve ali, junto com a diretoria do banco, né, essa questão de falar, olha, nós vamos assumir isso, o banco tem essa vocação, a gente já atende essas pessoas, o banco já fazia pagamento de benefício para essas pessoas e já tinha um jeito muito próprio de atender os clientes que gostavam de ser atendidos ali. Então, o que a gente fez foi assumir isso e começar a contar para o mercado de que sim, somos o banco dos 50+, e que a gente desenvolve produtos e serviços para essa turma. Sim. E conta para mim um pouco o que significa isso. Quais são os processos, sabe? Enfim, é mais atendimento pessoal, menos por aplicativo ou não?
Não, acho que esse é um grande mito, assim, inclusive é bem legal falar sobre isso, legal. Porque, primeiro que existe um mito de que as pessoas mais maduras não têm afinidade com tecnologia, isso não existe, isso é mito, as pessoas têm sim. E depois da pandemia, que interessante elas isso. foram obrigadas a ter. Sim, né? sim, Porque sim. se antes a pessoa tinha um pouquinho de dificuldade ali, ou tinha, acho até mais receio do que dificuldade, a pandemia obrigou todo mundo a se enveredar nesse universo, né? Então, hoje, o banco tem serviços, aplicativo, WhatsApp, adaptados à forma como esse público gosta de trabalhar nessas tecnologias. Sim. Então, a gente tem adaptado a tecnologia ao que é familiar para eles. Um exemplo ótimo é o próprio WhatsApp, porque todo mundo manda mensagem no WhatsApp o dia inteiro e conversa com a família e com os amigos e tal. Então, o banco se apropriou deste lugar, que é o WhatsApp, para poder desenvolver os produtos ali dentro. Então, qualquer coisa que você precise, quero saber o meu extrato, quero saber o dia do meu pagamento, qualquer demanda do cliente ele consegue resolver pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, você não precisa nem entrar no aplicativo. Não, você consegue inclusive fazer contratação pelo WhatsApp. Pelo aplicativo também está tudo lá, só que tem gente que não gosta. Então, se é no WhatsApp, tudo bem, mas você tem o aplicativo também, está tudo certo. E o aplicativo foi desenvolvido de forma também que ficasse mais fácil. Então, ele tem letras maiores, ele tem mais barreiras de segurança. Então, se você vai fazer um Pix, a gente pergunta mais de uma vez se você tem certeza que você vai fazer aquele Pix mesmo. Porque a gente entende que essas pessoas talvez tenham uma vulnerabilidade, né, de repente estar fazendo uma coisa ali que ela não tem certeza se é para fazer mesmo. Exatamente. Então, assim, é isso mesmo? Então, coloca a sua senha. É um cuidado que a gente tem com o cliente, né? Já que a gente sabe que tem uma questão mesmo de segurança. Assim. Sim, que me parece que meus amigos, eu sou dessa faixa etária, e meus amigos são ainda mais velhos, e eles têm muito medo de cair em golpes. Isso é uma questão que a gente está vivendo muito hoje em dia e não está limitado à questão da idade, né? Qualquer pessoa está vulnerável a isso. Né? Você comentou sobre lojas, né? Hoje o banco tem expandido as nossas lojas. Então, se o cliente se sente mais à vontade de visitar uma loja, a gente tem lojas hoje espalhadas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro? Inteiro, sim. A gente, de junho para cá, a gente abriu 84 lojas. Uau! Mas então teve a ver também o aumento de lojas, não? Com esse perfil. Sim, a gente entende que o cliente tem que escolher o que ele quer. Né? Assim, e no mercado financeiro, principalmente, a gente está vendo que vários bancos estão fechando lojas, mas é difícil a gente ficar 100% digital. Né? Tem algumas coisas que a pessoa quer ter a segurança de contratar ali presencialmente. Então, ela pode fazer no digital, mas se ela quer a segurança de conversar, né, olho no olho com alguém, ela tem a possibilidade de fazer isso nas nossas lojas. Sim. E isso você determinou através de pesquisas, intuição? Como é que foi? A gente conhece muito esse público, assim, e a gente percebe a necessidade deles de ter um lugar para visitar. E a gente está falando de pessoas que têm, assim, que o dinheiro delas é o dinheiro de uma vida, né? Então, a gente atende muitos aposentados. Então, ele precisa ter uma segurança de onde ele está colocando esse dinheiro. Nós somos uma instituição de 82 anos, né? Então, assim, a gente está falando de solidez, a gente está falando de confiança, de segurança, e a gente sabe que tem clientes com perfis diferentes. Então, ter a loja faz sentido para a gente, né? A gente tem aberto cada vez mais, e até a capilaridade também. Antes a gente estava muito ali, Minas, interior de São Paulo, Centro-Oeste, hoje a gente já está no Brasil inteiro. Onde fica a sede? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Eu não sabia disso. Eu achei que fosse paulista. Não, a gente está lá nas montanhas de Minas. Nas montanhas de Minas? E sempre foi? Sempre foi. Sempre foi? Sempre Olha foi. Que interessante. E então, conta um pouco da campanha de vocês. Então, tudo isso culminou numa campanha. Como é essa campanha? A gente, até dando um passinho para trás, o nosso slogan é "Sua experiência nos inspira". E a gente começou a fazer esse trabalho de contar isso para o mercado, né, de que a experiência dessas pessoas nos inspira a fazer um trabalho cada vez melhor, produtos e serviços adequados a essa fase da vida. A gente começou em 2022 com uma campanha do Fábio Júnior, que a gente fez ele cantar os 20 e poucos anos em 50 e tantos anos. E já foi uma coisa muito bacana para poder marcar, esse é o banco que fala com 50 a mais. E aí, de lá para cá, a gente tem feito comunicações, contando sobre isso para as pessoas, nos posicionando no mercado, mas até então eram campanhas mais regionais, então a gente não estava conseguindo essa repercussão toda. E agora a gente
gente tinha um desafio, que a campanha desse ano, o desafio é, a gente precisa marcar esse território, a gente precisa conectar com as pessoas, a gente precisa conectar com esse público, contar para eles que nós somos o banco preferido dos 50+, e a gente precisa de uma celebridade que nos ajude nisso. E aí pensamos, e uma celebridade de peso, que passa por várias gerações, que cria uma conexão, que para o Brasil, Roberto Carlos. Sim, sim. E a primeira coisa que a gente sentiu foi um frio na barriga, que a gente falou, será que dá? Será que a gente consegue isso? Eu imagino. Foi o primeiro pensamento da agência. Vocês chegaram no consenso, a gente é a primeira escolha. Primeira escolha. E eu vou te falar, tinham 4 campanhas na mesa, essa era a primeira. Sim. E aí, obviamente, a gente viu as outras, mas a gente falou, não, gente, é a primeira mesmo, não tem, é essa. Agora, o desafio é, a gente consegue, né? O Roberto vai falar um sim pra gente. E foi muito feliz, assim, a gente ficou muito feliz quando ele disse sim. Sim. Né? O Roberto é uma celebridade que não faz publicidade, né, assim, com recorrência. A última campanha que ele fez foi em 2011. Sim. E logo quando a gente prospectou, né, sondamos se ele teria interesse em fazer, ele falou, olha, a gente pode conversar. E aí a gente já ficou muito feliz, assim, Sim. com essa primeira sinalização. Foram alguns meses de negociação, né, para entender como que a gente poderia fazer, a melhor forma que fosse para ele e para o banco também, para a gente conseguir apresentar o banco como esse banco, né, preferido dos 50+, e também um produto que a gente colocou ali, que é o cartão Diamante, que é um cartão diferente para os aposentados, para os beneficiários. Geralmente o cartão consignado é um cartão que não tem nenhuma vantagem, e nesse caso a gente conseguiu desenvolver um produto que tem uma série de vantagens para o cliente, tem pontos, tem descontos, tem um programa que chama Meu Mais, que também faz parte desse produto, é um programa do banco de assistências. Então, a gente precisava embalar isso tudo com uma celebridade que conseguisse fazer, né, trazer essa comoção que a gente está conseguindo trazer. As pessoas estão sendo impactadas e gostando muito, né, do que elas estão vendo na campanha. Sim. E me desculpe, eu não vi a campanha, eu só li a respeito. Certo. Como que ele gravou música ou ele só falou? A gente também, a gente pegou a música É Preciso Saber Viver. Ah, verdade, eu li então, isso. Então ele cantou a música. O que a gente fez, na verdade, é contar ali que nessa fase da vida, as pessoas, na verdade, elas estão começando de novo, né, Matheus? Assim, existe uma questão de... hoje as pessoas, elas vivem muito tempo, então 50 anos é nada, 60 anos, 70 anos, as pessoas se aposentam e elas querem se reinventar, elas querem curtir a vida, elas querem empreender, sim, né? Sim, elas têm novos projetos. É a minha turma, e elas estão todo mundo muito ativo. É isso, as pessoas estão ativas. Então, o filme mostra que, né, várias situações de várias pessoas, casais, homens, mulheres, fazendo... empreendendo, comprando, estudando e fazendo diversas coisas ali, e o pano de fundo é o Roberto cantando É Preciso Saber Viver. Sim, que legal, que legal. E deu certo? Teve repercussão? Tem dado certo. A gente quando foi pro ar? Foi pro ar no dia 22 de setembro. Agora, há 2 semanas. Isso, então, por isso que eu não vi ainda. Isso, mas tenho certeza que você vai ver. Vou te contar. Mas você já saiu. E onde você publicou isso? A gente fez uma estratégia de mídia que tem mídia tradicional, né? Televisão e mídia on. A base da nossa mídia é TV. Porque a gente entende que o nosso público está muito na televisão, então a gente está em diversas emissoras, em diversas faixas horárias, mas a gente trabalhou uma mídia que privilegia os 50+, CDE, ambos os sexos, então a gente está numa programação diversa, e também out of home, que a gente entende que as pessoas estão muito na rua, tem rádio. A grande verdade é que não existe mais a questão do on e do off, né? Comunicação é uma coisa só, a gente online o tempo inteiro, então a gente acorda, escuta um rádio, liga a televisão, mexe ali no Instagram e depois pesquisa uma coisa num portal na internet, passa na rua e vê um outdoor. Então a nossa mídia, ela acompanha a jornada dessa pessoa, então a gente está em todos os veículos. Sensacional. Sensacional. Então você está ainda colhendo os frutos disso. Isso é muito recente. Está muito recente, muito recente. A gente está aí falando, né, vendo as pessoas impactadas por a gente ter conseguido trazer o Roberto, e foi uma alegria a gravação com ele também. Ele também ficou muito satisfeito, gostou muito do que foi feito. Ele viu o resultado final, gostou muito, a gente tem falado com ele. E então a gente está colhendo esses frutos aí. Sei quantos anos ele está? 84. 84? Uau, sensacional. Muito forte. Assim. Bruna, para encerrar, eu queria perguntar para você
que você diria para você mesma quando você estava na faculdade? Nossa. Se você pudesse, assim, de hoje, com a experiência de hoje, falar com você mesma, 20, 30 anos atrás. Eu acho que para eu ir com mais calma. Sei. Você foi muito agitada? Muito Sei. agitada. Eu era... Assim, acho que é porque eu trabalhei com contas muito aceleradas, então tinha muito varejo e eu coloquei aquilo na minha vida, assim. Então, eu sou acelerada até hoje, eu gosto de ser assim, mas talvez eu devesse ter ido com mais calma. Eu comecei muito jovem, com 17 anos. Ô, louco! Então, com 17 anos eu já era atendimento numa agência. Sei. E em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Sei. E aí, talvez isso, né, eu fui ali, cheia de gás, mas foi muito bom, assim, foi um super aprendizado. Então, tudo que eu estou colhendo hoje também é fruto, né, de toda essa aceleração que eu coloquei. Mas eu acho que isso, assim, talvez ir com mais calma. Eu também acho que a geração de hoje em dia está muito ansiosa por tudo, né? Então, uma pessoa chega hoje, né, para fazer um estágio, ela quer rapidamente ser contratada, depois ela quer rapidamente ganhar uma promoção, e as coisas não acontecem dessa forma. Então, assim, eu sou hoje gerente de comunicação e marketing, numa situação, numa empresa super bacana e tal, e eu tenho 25 anos de carreira, né? Então, passei muito tempo sendo analista, passei muito tempo sendo coordenadora, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender, as coisas têm tempo para elas, e as pessoas hoje em dia estão muito agitadas. Então, talvez fosse isso, assim, vai com mais calma, porque as coisas têm tempo para acontecer. Bruna, muito obrigado, foi sensacional, viu? Obrigada, eu que agradeço.